Canal Capturei de novo. Cara, tá com os compilados da gringa muito e aí é dublado. bons. Eu gosto de assistir esses compilados lá da gringa, só que em inglês. É difícil a gente trazer o react, porque, né, tem que ficar Aí agora traduzindo achamos um aqui canal tudo. que fez isso pra gente. Capturei tá trazendo e agora assim, são 20 vídeo policiais. pesado. Esse é pesado. Pela thumb, se aquilo ali da thumb realmente acontecer, né? Não sei, que geralmente não acontece. 20 policiais pervertidos, flagrados pela câmera. A pessoa que é pra te proteger. Tá fazendo abusa de coisa você. errado. Vamos lá, canal Capturei. Quando aqueles encarregados de garantir a segurança pública ultrapassam os limites de sua autoridade, as consequências são alarmantes. Ixi. Nesse vídeo reunimos casos em que policiais foram flagrados em atitudes tá totalmente namorando. impróprias, revelando pode. comportamentos Eita, abusivos aconteceu e mesmo da perturbadores. As imagens captadas expõem momentos de abuso de poder que chocaram e geraram Mano. indignação. Já deixa o like e se inscreva aqui no canal Capturei. Mulher só pode Vamos ser nessa. revistada por mulher. Inclusive, nesses compilados que eu assisto da gringa, tem um caso que a menina... Um policial... A menina tava fazendo a transição, mas ela não tinha iniciado ainda. Ela ia fazer a transição pro sexo masculino. E aí ela queria porque queria, ele, né, no caso, queria porque queria ser revistado por homem. E aí eles falam, você ainda legalmente é mulher, aqui no seu documento tá mulher, você tá vestida como mulher. Não pode um homem, não pode te revistar, me desculpa, mas não pode. E ela dá um chilique cabuloso, que ela queria ser revistada por um homem, mas eles não podiam. Né? Porque no documento, o jeito dela se Ainda portar tá ainda era feminino. Complexo. de Maryland, Isso, casado, foi suspenso pelo departamento após um vídeo polêmico Casado? viralizar nas redes É a sociais. esposa dele aí, Nas pô. imagens, ele aparece entrando no banco de trás de sua viatura com uma mulher Com a que sua aparenta esposa? ser a sua amante, levantando Sua uma esposa, pô. série de questionamentos E sobre cheio de sua criança conduta. perto. Durante uma abordagem de rotina Que no horror! trânsito, 2 oficiais solicitaram que uma mulher saísse do carro para uma revista. No entanto, o Tá procedimento de boa, tomou um ela. rumo desconfortável quando um dos policiais tocou a condutora de forma inapropriada, deixando-a visivelmente desconfortável. Eita, pô. Hey, hold on. Stop. Tá. Time out. Go Puxa. back Não, there. Go mano. back there. Não, tem que ser A menina tá em homem. choque. Okay. Can you do me a favor? Just hang tight right here, okay? Percebendo a situação, o outro Tadinha, oficial interveio mano. rapidamente, Que horror, pedindo ao véi. colega que encerrasse a Parece abordagem. mentira. Constrangido pela atitude de seu parceiro, o policial se desculpou imediatamente. Ela Já tá esse em policial choque. resolveu se aproveitar da Mano. situação, mas É real, é vir tirar dos ex da vida aí. Porque não tem lógica. Esse daqui eu tenho uma suspeita que pode ser falso, porque esse policial não tá com muito cara de policial, tá ligado? Tá muito franzino. Esse policial lá dos Estados Unidos, esse óculos aí tá muito, tipo, Caricato. caricato. mal sabia ele que E aí, tudo enfim. estava sendo filmado. Oh my God. Nothing, I'm searching. Lay down. Okay. Não, mano. Não é possível, esse aqui não é 3 possível. policiais no sul dos Não Estados consigo Unidos foram suspensos e estão sob acreditar investigação que- após a circulação de um vídeo pode. chocante nas redes Tem sociais. alguém assim. As imagens registradas no Arkansas mostram os oficiais agredindo violentamente um homem durante uma que detenção. horror. O vídeo rapidamente se tornou viral, gerando indignação e protestos. Em Michigan, uma abordagem policial terminou de forma polêmica e gerou uma onda de críticas. 2 oficiais pararam o veículo e solicitaram as informações do motorista. No entanto, o condutor afirmou que só forneceria seus dados caso fosse informado previamente sobre o motivo da poxa. parada. Essa resposta pareceu contrariar um dos policiais. Vai, que reagiu. Existem alguns estados nos Estados Unidos que você não precisa se identificar. É um direito seu em alguns estados lá. Você não tem, não é igual aqui no Direito. Brasil. Aqui no Estranho. Brasil, o policial pegou, você tem que falar. Não Lá é. alguns estados não. Qual o motivo? Por qual motivo? Eu não preciso me identificar. Estranho. Bizarro, né? Agiu de forma inesperada e agressiva. É uma mulher que vai sair do carro, não, né? Eu acho que é. Sem dar explicações, o oficial partiu para uma medida extrema. Quebrou o vidro Foi muito do carro extremo, muito e rápido, procedeu pô. com a apreensão Muito. do motorista de forma violenta. O motorista. A atitude tá. amplamente considerada desproporcional foi registrada e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Nossa. Erickson e Pastran, 2 policiais, pararam um carro devido a uma luz traseira quebrada. E logo pediram para fazer uma revista alegando sentir um forte cheiro de maconha. Um dos passageiros, Serrano, havia sido baleado recentemente e ainda se recuperava de uma ferida abdominal. Ele prontamente mostrou o ferimento aos policiais, explicando a sua condição médica.
Hang on with me. Once he... Ele quer colocar a jaqueta porque tá frio. No, once he checks it, he'll hand it back to you. He's got to check. It's our job, bro. Apesar disso, os oficiais insistiram em revistar sua jaqueta, mesmo diante de sua recusa. A situação rapidamente saiu do controle. Os policiais se tornaram agressivos, derrubaram Serrano ao chão e o algemaram, ignorando o fato de ele estar ferido. Durante a revista do veículo, Erickson foi flagrado dizendo a Pastran que precisavam encontrar alguma coisa. Frustrado, ele admitiu que ainda não tinha encontrado nada. Pouco depois, Erickson voltou ao porta-copos e, de maneira suspeita, acomodou um broto de maconha. A revista prosseguiu com Erickson vasculhando a jaqueta de Serrano fora do alcance das câmeras. Minutos depois, ele afirmou ter encontrado a droga. Somente 2 anos após o incidente, as imagens foram divulgadas, revelando o que realmente aconteceu. Como resultado, os 2 policiais foram demitidos. E ó, foi 2018, tá lá no canto a data, ele saiu então só em 2020. Essa situação é tão absurda que poderia facilmente ser um enredo de uma enquete de comédia. Mas aconteceu de verdade. Um policial foi flagrado por outro oficial enquanto dirigia em alta velocidade. Até aí já seria um caso curioso. Afinal, quem espera que alguém responsável por fazer cumprir as leis seja o próprio infrator, né? Mas a história tomou um rumo ainda mais inacreditável. Após ser abordado e repreendido, o policial simplesmente ignorou a autoridade do colega e decidiu fugir do local. 3113, copy at 1050. Oxi. Vai seguir um carro. E o pior é que ele tá com carro de polícia também. Jennifer, I got a city, Orlando PD taking off from a traffic stop. It's gonna be olha, X-ray. Que situação estranha. Que se ele tava em velocidade, ele podia estar indo pra alguma missão. E ele sabia? Sabia, porque ele só falou, você não tem que me parar e tal. Mas é estranho. Ele já tava correndo. Um policial seguindo outro policial, véi. Em um episódio tão curioso quanto constrangedor, um vice-chefe do xerife foi multado por excesso de velocidade ao ser parado por um dos seus próprios subordinados. A situação, digna de uma comédia, logo se tornou viral. Imagine a cena, o superior, que deveria ser o exemplo máximo de cumprimento da lei, foi pego no flagra por um membro de sua própria equipe desrespeitando as regras de trânsito. Esse nunca mais sobe na carreira. Apesar de ser o seu superior, o subordinado não hesitou em cumprir o seu dever, emitindo a multa com profissionalismo. Né? Really? A cara. Mas você vê a diferença de mentalidade. Fazer o quê, né? Não querendo falar besteira, mas já falando, você sabe com quem você está falando? É. Você sabe quem eu sou? Aqui, Sir, here's your ID back. This is your copy of the citation. If you would sign right here. It's got a court date, time it must appear. Please slow down and have a safe day. 2 policiais militares foram afastados de suas funções após serem flagrados em uma situação inusitada. Decidiram aproveitar o horário de patrulha para um encontro romântico. Enquanto deveriam estar garantindo a segurança da população, eles aparentemente se deixaram levar pelo clima de romance, esquecendo completamente o compromisso profissional. Você lembra disso? Receber uma multa por excesso de velocidade é algo que a maioria das pessoas entende como justificável. Afinal, é uma questão de segurança. Mas ser parado por dirigir abaixo do limite, isso já soa no mínimo. Não, peraí. O limite no Brasil é metade do limite máximo. O limite mínimo é metade do limite máximo. Numa via de 80, você não pode andar a 35. Ah, tá. Isso é perigoso. Existe. É perigoso. Então, numa via de 60, você não pode andar abaixo de 30. E por aí vai. Mínimo peculiar. Foi exatamente o que aconteceu com um motorista que não apenas foi abordado, mas também recebeu uma advertência por supostamente trafegar muito devagar. O detalhe que torna o caso ainda mais controverso é que ele estava a 104 km por hora em uma zona onde o limite permitido era de 112 km por hora. Oxi! Ai não, hein, calma. Oxi! No court date, no fine, nothing like that. You can throw this paper away when you get to the house. Ain't nothing to really worry about, all right? Okay, what was the warning for? All right. Have a good day, all right? Nem explicou. Tá andando a 104 a 112 e paralisia cerebral. Tornou-se vítima de uma abordagem com deficiência auditiva e paralisia cerebral. Tornou-se vítima de uma abordagem policial que rapidamente se transformou em um pesadelo. Tudo começou quando um homem o acusou de tentativa de roubo de bicicleta e agressão. Sem sequer investigar ou tentar entender a situação, 2 policiais responderam à ocorrência de forma extremamente violenta. Ao invés de adotar um tom conciliador ou buscar esclarecimentos, os ali era o denunciante, eles foram pra cima de quem denunciou. A situação tensa piorou rapidamente.
Ignorando os sinais claros da condição de Tyron, os policiais passaram a tratá-lo com ainda mais hostilidade. Mais uma vez a cor. Culminando no uso de um taser de choque contra ele. Olha, Mesmo depois de sua esposa chegar ao local e explicar a situação, os agentes continuaram a agir com rispidez e desdém, sem demonstrar qualquer empatia ou vontade de recuar. Esse episódio brutal levou Tyron a entrar com um processo judicial contra os policiais, buscando justiça por uma abordagem que não apenas ignorou suas condições médicas, mas também violou seus direitos básicos. Outro caso que gerou grande repercussão foi o de um oficial que realizou uma abordagem de rotina em um veículo, mas a situação rapidamente saiu de controle. Tudo começou quando o condutor, antes de descer do carro, subiu o vidro. O policial, interpretando a ação como suspeita, decidiu que isso era motivo suficiente para prendê-lo. O clima ficou ainda mais tenso quando o pai do motorista chegou ao local, querendo entender o que estava acontecendo. You're about to be arrested for blocking the roadway if you don't park and get out. É, porque tá um movimento do caramba, né? Nossa, ele tá realmente interrompendo. You are interfering with my job. You need to go park over there. I rolled up my window like you said. It was my right to roll up my window. No, it's not. Ele começou a filmar a abordagem com seu celular, o que pareceu irritar ainda mais os agentes, onde eles faziam ameaças de também prendê-lo. Os policiais alegaram que o pai estava bloqueando a via, embora seu carro estivesse devidamente estacionado. A situação escalou rapidamente quando os oficiais usaram spray de pimenta contra o pai durante a apreensão. A cena filmada acabou chamando a atenção da mídia. O desfecho judicial não favoreceu os policiais. Ambos foram declarados culpados e o pai e o filho, presos durante a abordagem, conseguiram um acordo de indenização de $200 mil. Ah, então valeu. Valeu. Dá pra ter tanta dor, não valeu. Eu acho que eu passava. Esse aí tá bem pago, esse aí tá bem pago. Um sprayzinho? Dentro do carro, um homem foi surpreendido por uma abordagem policial. Os agentes afirmaram que ele correspondia às características de um jovem suspeito de cometer um roubo na região. Eu sei por que ele é suspeito, você sabe por que ele é suspeito. Atônito e apenas tentando desfrutar de um momento tranquilo, o homem ficou visivelmente assustado e entrou em pânico. A reação levou os policiais a agirem com extrema força, algemando-o e, em um ato ainda mais agressivo, amarrando seus pés. Pouco depois, descobriram que ele não era o suspeito procurado. No entanto, mesmo diante dessa revelação, o homem foi levado sob custódia, acusado de resistência à prisão, apesar da evidente confusão e erro de identificação. É claro que ele ia resistir. Ele não tá resistindo, pô. Nem resistiu, né? Ó, os pés amarrados, cara. Igual um porco, tá ligado? Dois policiais foram afastados e estão sendo investigados depois de uma conduta extremamente violenta contra duas irmãs negras, onde uma delas estava grávida. Tudo começou quando os oficiais foram chamados na loja, pois uma das mulheres havia se envolvido em uma confusão com outro cliente. No entanto, quando os oficiais chegaram, eles não quiseram nem mesmo ouvir o que havia acontecido e já começou o procedimento de apreensão de uma das irmãs. Eles logo em seguida também algemaram a outra irmã. Toda essa situação ainda rendeu um processo de $18 milhões contra os oficiais. Mas não acho que não falou que ganhou, tá? Não, processo. Ela não tava fazendo nada pra ser algemada. Tá, poxa, mulher grávida, ó, com o cara nas costas dela, pô, de brincadeira. Pediu demissão após se envolver em um escândalo que rapidamente ganhou notoriedade. Ele foi flagrado em vídeo, supostamente praticando um ato sexual nas proximidades de um cemitério. O incidente foi registrado e publicado nas redes sociais, onde não demorou a viralizar, acumulando milhões de visualizações. Essa pessoa que tava lá em cima gravando. De Oklahoma foi acusado de estupro após uma mulher denunciá-lo em 17 de abril de 2022. Imagens da câmera corporal mostram uma conversa imprópria, na qual ele a chama de sexy e pergunta se ela tinha um quarto disponível. Mais tarde, segundo os relatos, eles se reencontraram e o policial fez ameaças de colocá-la na prisão, forçando-a a ter relações sexuais com ele.
I'm Eric. Pesadíssimo. You're sexy. Is that unprofessional of me? I don't know. I'm sorry, but like, Red, you got a room? Okay. Imagina a humilhação de ter as suas conversas mais íntimas expostas de forma pública, especialmente no ambiente de trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu com o gabinete do xerife do condado de Montgomery. Em uma situação constrangedora, a oficial foi flagrada em uma conversa íntima pelo telefone com um detento, na qual discutiam abertamente sobre a sua atividade sexual. A ligação, gravada em 17 de dezembro de 2021, foi compartilhada e rapidamente chegou aos ouvidos das autoridades, expondo o comportamento inadequado. I just want you to look at me sometimes and be like, damn, my woman's fine. Fine as wine. Alright. Maybe a live ass fucking head game. Oh my god. Yeah, it wasn't my best moment, so I was just trying to get it done. Are you in bed? So, yeah, Meu Deus, que vergonha! So horny, like just going back and Deus, para! Alguém me tira daqui, só me demite, não me humilha. A oficial que trabalhava na prisão teve práticas sexuais com um detento de 28 anos enquanto ele estava sob custódia. Após o escândalo se espalhar, ela foi chamada para responder pelos seus atos. A oficial se declarou culpada de atividade sexual imprópria com uma pessoa sob custódia, uma violação grave de sua posição e dos princípios éticos que regem os profissionais da segurança pública. Como consequência, ela foi condenada a 100 dias de prisão, um reflexo da seriedade da infração. Muito obrigado por você que assistiu ao vídeo até aqui. Canal Capturei, senhoras e senhores. Que loucura, que loucura. Dica pros solteiros aí, vá preso. Não, vá não. Até a próxima.